Cumprimento a amada igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Cumprimento também nossos amigos internautas, famílias, a minha futura esposa que está assistindo desde Vitória no Espírito Santo. Deus seja louvado pela sua vida, meu amor. Glória a Deus. É motivo de muita alegria estar aqui nesse altar santo, altar do Senhor, trazendo uma palavra rica. Creio que Deus vai falar grandemente na sua vida nessa noite. Quantos têm sonhos aqui? Aleluias. Eu também tenho muitos sonhos e eu quero falar de alguns sonhos enterrados que de alguma forma pessoas ou até mensageiro de Satanás têm colocado na sua vida para aterrar os seus sonhos. Nessa noite eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 16, versículo 10. Falar de sonhos não é fácil, porque sabemos que para conquistar um sonho, para conseguir realizar os nossos sonhos, devemos que batalhar muito, acreditar e, acima de tudo, depositar nossa confiança no Senhor. Quantos encontraram? Amém. Deus seja louvado. E a palavra de Deus no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo número 10, diz assim: Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os jovens? E disse: Ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e mande-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso, de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Glória a Deus, aleluias. Antes de começar essa ministração, eu queria apenas orar com os irmãos em reverência ao Senhor. Deus querido, Deus Pai amado, em Teu nome nós estamos reunidos, Senhor. Pai, conceda graça à Tua igreja, conceda graça, Senhor, a mim que vou ministrar essa palavra. Pai, que não fale eu, Adilson Agüero, mas que fale o Teu Espírito através da minha boca e quebrante os corações daqueles que estiverem ouvindo. E assim, Senhor Deus, conceda graça e misericórdia ao Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu glorifico a Deus porque mergulhar na Bíblia Sagrada, para mim é uma aventura. Eu sou apaixonado por histórias e quando eu mergulho na Bíblia Sagrada, no Velho Testamento, eu me deleito, eu fico muito alegre com as histórias. Desde criança, eu sempre fui apaixonado por história, filho de uma mãe professora, no qual me ensinou que história, ela fazem parte do passado de um homem, parte da cultura de uma nação, de um povo. Então, quando eu abro a Bíblia Sagrada, no livro do profeta Samuel, e vou falar sobre Davi, é uma aventura. Falar de Davi não é fácil. Davi é o homem escolhido segundo o coração de Deus. Davi é aquele que Deus escolheu para governar o seu povo, numa época em que o povo de Deus era desobediente, digamos assim, e Davi foi eleito, escolhido pelo Senhor para governar uma nação. Mas nós sabemos de várias histórias de Davi, porém, eu quero nesta noite fixar num ponto, antes ainda que Davi era rei, antes que ainda Davi era ungido. E a Bíblia nos relata que quando o Senhor falou ao coração do profeta Samuel para ir a ungir um rei na cidade de Belém, Samuel estava na cidade de Ramá, e saindo da cidade de Ramá, Deus fala a Samuel: eu te mando a ir à cidade de Belém, e lá ungirei um rei, na casa de Jessé, o belemita. E historiadores, teólogos afirmam que quando um profeta ia à casa de alguém, antes do profeta chegar, ele mandava mensageiro, porque o profeta era a boca do Senhor. Então, quando o profeta ia chegar na casa de alguém, ia antes dele um mensageiro.
e avisava, porque o profeta tinha que ser recebido como alguém importante, que era a boca do Senhor falando naquela casa. E a Bíblia não relata, mas ela deixa subentendido que quando Samuel chega à casa de Jessé, já estava preparada uma mesa. Estava preparada, e a Bíblia diz que nesta casa estava Jessé e seus 7 filhos. A Bíblia não diz, mas mergulhando na Bíblia e estudando sobre ela, eu entendi que Davi, ele não estava ali, não por vontade própria, mas sim por rejeição. É curioso que a Bíblia nos fala que ela foca no versículo que Davi era ruivo, formoso e de boa aparência. E ela só fala referente a Davi, que ele era diferente dos demais irmãos. Aí eu me perguntei, mas por quê? Ela foca na aparência de Davi e é diferente dos seus irmãos. E eu fui entender por quê. Os seus irmãos eram alto, forte e tinha o apreço, tinha um amor diferente do seu pai Jessé. Porém Davi, a Bíblia mesmo relata, que era de baixa estatura, era ruivo e de olhos claros. Não sei eu, mas eu tenho convicção de que Davi foi tentar ofuscar Davi diante do profeta. Tentar ofuscar Davi das bênçãos do Senhor. Mas eu abro parêntese nessa história para falar para os irmãos: quem pode tirar da frente do Senhor? O homem pode esconder o homem pode esconder o homem da frente do Senhor? O homem pode tentar querer tirar as bênçãos do Senhor da tua vida, mas quando o Senhor decreta, ninguém pode tirar. E a Bíblia relata que Davi estava apacentando as ovelhas. Estava apacentando as ovelhas malhadas. No 2 Samuel 7,8 diz, o profeta diz: eu te tomei das malhadas, de detrás das ovelhas, para que fosse chefe sobre o meu povo, sobre Israel. Para quem não sabe, ovelhas malhadas são aquelas ovelhas de menos valor, aquelas ovelhas separadas do rebanho, diferente das demais ovelhas. Então, aqui a Bíblia deixa no subentendido que Davi, ele estava na casa quando o profeta ia chegar. Seu pai Jessé, ele tenta ofuscar Davi, dando-lhe obrigação a ir para o campo, a cuidar das ovelhas malhadas, ofuscando assim Davi dos olhos do profeta. Mas eu digo nessa noite: quem é que pode esconder dos olhos do Senhor? Quem é que pode ofuscar as bênçãos do Senhor sobre a sua vida? Quantas das vezes nós tivemos sonhos, compartilhamos com alguém aqueles nossos sonhos que muitas das vezes até custa nós acreditarmos que pode acontecer aquilo na nossa vida. Quantas das vezes nós, por vontade de querer tal coisa, contamos para pessoas, até para a própria família, e vem uma palavra de maldição, vem uma palavra de desânimo na sua vida: você não vai conseguir, esse sonho é demais para você. Eu já tive esses sonhos, já contei para alguém, e fui muitas das vezes enterrado com esses sonhos, chegando a colocar dúvidas nos meus próprios sonhos. Mas eu lendo essa passagem que fala sobre Davi, eu ganho um ânimo, porque ainda que o homem tente ofuscar, ainda que sua própria família tente te esconder, nada pode estar escondido dos olhos do Senhor. Nada pode
fugir dos olhos do Todo-Poderoso. E quando a Bíblia diz que quando o profeta chega à casa de Jessé, o profeta vê o primeiro filho, Eliabe, o primeiro filho de Jessé. E o profeta mesmo, ele olha para Jessé e olha para Eliabe e vê um homem alto, forte. E até mesmo o profeta vai em oração e pergunta a Deus: certamente é esse o escolhido do Senhor? Mas o Senhor diz a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor atenta para o coração. Então Eliabe é rejeitado, o primeiro filho de Jessé. E Jessé manda chamar Abinadab, e também é rejeitado. Manda chamar a Samar, também é rejeitado. E assim por diante, passam-se os 7 filhos de Jessé. E a palavra de Deus diz que Samuel faz uma pergunta a Jessé: acabaram-se os jovens? Eu não sei o que tinha acontecido, mas algo tocou no coração de Jessé, porque a palavra de Deus, ela diz que falta o mais jovem, o mais moço de Jessé, que está no campo apacentando as ovelhas. Aí eu pergunto para a igreja nessa noite: numa família está o pai, a mãe, 7 filhos, só um está distante, está apacentando as ovelhas? Ele foi rejeitado? Ele sim foi rejeitado pela sua família. Mas a palavra de Deus diz que, tomado pelo Espírito, Samuel diz: mande-o buscar, não nos assentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Eu falo para os irmãos nesta noite: aqueles que falaram que você não ia conseguir, aqueles que aterraram os seus sonhos, nesta noite Deus proíbe que eles se assentem na mesa enquanto o escolhido do Senhor, que é você, enquanto você não for coroado, chegar. Você chegará com honra, você chegará com autoridade constituída pelo Senhor. Deus te exaltará. Confie nos seus sonhos, acredite, porque há um Deus sobre todas as coisas, que Ele é capaz, não porque nós merecemos, mas porque Ele é maravilhoso, misericordioso. E o incrível, o interessante, quando eu mergulho na história de Davi, é que Davi, mesmo as dificuldades, mesmo ele sendo rejeitado, ele era um adorador. Quantas vezes nós nos paramos para pensar assim? Quantas vezes a dificuldade do dia foi afrontado por alguém? Você chegou na sua casa, dobrou o seu joelho no seu quarto e não conseguiu falar uma palavra, só dobrou os seus joelhos e caiu em lágrimas para o Senhor. Eu já fiz isso na minha vida. E você? Quantas vezes, pela afronta das pessoas na sua vida, mas o Senhor está em busca da sinceridade do seu coração. Quando você entra naquele quarto, dobra seus joelhos, mesmo que não saia uma palavra, mesmo que tudo deu errado no dia, não murmure contra o Senhor, o adore, derrame aquelas lágrimas e diga: Senhor, tudo deu errado, mas as minhas lágrimas são sinceras, e o Senhor amanhã vai mudar a minha história. Porque a palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu glorifico a Deus por essa passagem tão linda de Davi, por essa passagem tão emocionante, porque a palavra de Deus diz que Davi,
ele era o improvável, ele era o rejeitado, mas Deus levantou a Davi num alto trono para governar Israel, o povo do Senhor. Eu digo nessa noite, quais são as tuas dificuldades? O que você tem passado? Você tem perseverado e confiado plenamente no Senhor? Entregue tudo ao Senhor. Se for preciso, derrame horas de lágrimas, mas adore ao Senhor. Davi nos ensina, Davi comove, chama o coração de Deus ao seu favor pela adoração. Davi, a palavra de Deus diz que ele tinha a sua harpa, ele compunha salmos. Davi era um poeta. Há tantos salmos tão lindos que Davi escreveu, mas também era guerreiro. A palavra de Deus diz que Davi matava o urso, o leão e logo após o gigante. E eu falo para os irmãos nesta noite, quantas vezes nós colocamos própria dúvida em nós mesmos? Quantas vezes nós nos colocamos para baixo? Quantas vezes o Senhor manda te dizer, assim como Ele fez na vida de Davi, assim como Ele fez na vida de entre outros tantos guerreiros e homens da palavra dEle, que Ele está escrito, Ele fará na sua vida também. Quantos daqui têm sonhos a ser realizados, pastor Santos? Creio que todos nós temos sonhos. Nós somos movidos por esses sonhos. Não podemos deixar. Temos que confiar no Senhor, mas também temos que confiar em nós. Aquele que mais quer nos abençoar é o Senhor. Aquele que mais nos quer dar é o Senhor. Mas precisamos nos colocar diante dEle em adoração. E a palavra de Deus diz que quando Davi chega, o profeta o unge. E imagino eu aquela cena, levando pelo lado da história, imagino eu a cena, Davi chegando do aprisco das ovelhas malhadas, das rejeitadas, chegando até sua casa, o profeta falando, é esse que o Senhor tem escolhido. Imagine os olhares dos seus 7 irmãos que estavam na casa do seu pai. Mas esse é baixo, pequeno, ele é diferente de nós. Nós somos alto, forte. Como esse pode ser rei de Israel? Mas eu acabo de dizer na palavra do Senhor que o Senhor, Ele não atenta para a altura, Ele não atenta para a sua força, Ele atenta para o coração. O nosso coração tem que ser um coração, assim como o de Davi, um coração adorador, um coração limpo, um coração voltado para o reino de Deus. Ei, não deixe que aqueles matadores de sonhos venham colocar um ponto final nos teus sonhos, na tua história. É tão maravilhoso, é tão bom quanto nós adoramos no momento mais dificultoso de nossa vida, porque aí mesmo nós mostramos ao nosso Deus que, Pai, pode estar tudo perdido, mas a tua presença é o meu bem mais valioso que tem. Eu glorifico a Deus, eu clamo ao Senhor todos os dias que os entretenimentos deste mundo não me afastem da presença de Deus. Eu peço a Deus sabedoria para ser guiado pelo Espírito, porque muitas das vezes o mundo, ele tem nos chamado de certa forma, mas eu digo, Senhor, que o meu coração
seja assim como o coração do teu servo Davi, um coração de adorador. Embora muitas vezes eu seja rejeitado, embora muitas vezes os irmãos possam ser rejeitados, mas entenda, a sua promessa, o seu chamado, o seu sonho, ele não vem da horizontal, ele vem da vertical. Aquele que te chamou é fiel para cumprir. Aquele que te prometeu, ele é fiel para cumprir as promessas na sua vida. Nós somos prova disso. Todos que estamos aqui, brasileiros, já somos prova disso. Saímos de uma nação, viemos lutar e pelejar em outra. Já temos que glorificar o nome do Senhor nessa nação. E Deus ainda tem muitas e outras mais maravilhas para fazer na vida de cada um. Eu creio. Então, o passo adiante a seguir, não deixamos que as pessoas venham frustrar aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Deus não coloca no seu coração aquilo que você não pode conseguir. Tudo aquilo que tem no seu coração é porque você é capaz de conseguir. Porque a palavra de Deus diz que tudo posso naquele que me fortalece. Aleluias. Que nós possamos guardar esta palavra do Senhor, que possamos renovar as nossas forças, que possamos guardar o nosso tesouro e crer que Deus é quem luta nossas lutas, não é no poder dos nossos braços, mas sim no poder do nosso Deus. O que mais podemos fazer é adorar, adorar, adorar. Ainda que você seja rejeitado, não se preocupe. Depois da rejeição vem a aprovação. O homem pode te rejeitar, mas quem te aprova é Deus. O homem pode tentar te pôr para baixo, mas quem te exalta e te levanta é o Senhor. Eu glorifico a Deus por nós estarmos aqui. E eu glorifico a Deus, pastor Sanzio, porque o Senhor tem me abrido esta porta desta igreja no qual hoje estou. E é um dos sonhos realizados na minha vida, estar aqui no altar santo do Senhor, falando da palavra de Deus. Para mim já é um sonho realizado, mais um deles. E eu creio que Deus há de fazer muito mais por mim e por vocês que estão aí. Aleluias. Deus é maravilhoso o tempo todo. E queria contar um breve testemunho também, já entrando nessa mensagem. Quando eu era criança, eu sempre via os aviões passarem, sempre via os aviões e eu ficava olhando e falava com meus amigos, meu sonho é de viajar nesses aviões. Inocente, pequeno, falando dos aviões. E meus vizinhos falavam, cuidado, você pode cair daí de cima. Cuidado, você está sonhando muito alto. Mas aquele sonho cresceu no meu coração. E eu acreditei. Eu confiei. E Deus tem me levado para países a jogar futebol. Tenho viajado muitas vezes nos aviões. E hoje eu estou aqui realizando o sonho de estar na Europa jogando futebol. E mais do sonho realizado, pregando a palavra do Senhor. Creia, creia. O Senhor, Ele para te abençoar, Ele move os céus e a terra. O Senhor é fiel. A palavra de Deus diz que nós temos que depositar nossa alegria e confiança no Senhor. E eu tenho vivido dias maravilhosos na presença de Deus. Eu glorifico a Deus por cada um que estão aqui. Glorifico a Deus pela vida do pastor Sanzio, pela vida do co-pastor Efferson Kennedy. E sou grato a Deus por esta oportunidade. Queria chamar o pastor Sanzio aqui. Em nome de Jesus. E agradeço muito aos irmãos.